tem toda essa desvantagem militar, mas há resistência palestina. Tem as conhecidas intifadas, né, Sim. que, de alguma forma, para quem, coloca em luta com o povo palestino é o que enche os olhos, de água, né, porque você vê aquelas imagens, Uhum, eh lembra um pouco algo da dentro da mitologia, religiosa, né, do Davi versus uhum. Golias, né, porque é literalmente pessoas, Pegando pedras. pedras, pau e tentando combater o principal exército, o exército mais militarizado, com a melhor tecnologia militar hoje, né. Então, o que aconteceu foi que o Yasser Arafat, ele cresceu tanto que ele, foi um dos criadores da OLP, né, a Organização para a Libertação da Palestina, e nos anos 70, começou a praticar, sequestro de aviões, era mostrar para o mundo que existia a causa palestina, entendeu? Vamos fazer isso, coisas grandes, era movimentar com coisas grandes, né. Então, todo mundo diz: "Ah, é horrível, isso é terrorismo?". Pode considerar terrorismo sim, não tem problema. Eles não explodiram o avião, sequestraram o avião para mostrar para o mundo que existe a Palestina. E não se para, a mídia mundial para ver outra coisa, né, se não tiver uma coisa muito forte, muito significativa. Então sequestrar um avião, eu não estou concordando com o sequestro de pessoas, obviamente que não, mas essa foi a estratégia adotada para chamar a atenção do mundo para o movimento palestino. E nesse meio tempo, então, aí começaram a produção de filmes, né, mostrando os palestinos terroristas que só fazem isso, só fazem aquilo, só maltratam os palestinos feios, né, aquele bigode, a pessoa com a pele escura, né, que ela anda armada sempre, com a kufia, que é o lenço palestino, de resistência, né. Então, o Chuck Norris numa moto, apertando um botãozinho e lançando um míssil contra um monte de palestinos voando, né, defendendo os israelenses, o Império Americano. Então, a gente viu vários filmes, eu presenciei, assisti vários filmes desse tipo, falando desse tipo de coisa, mas vendo ao mesmo tempo, né, recebendo notícias de resistência. O que que era resistência? As pessoas reagindo, porque o palestino tem uma coisa que a gente chama, né, sumud. Dentro do movimento palestino, existe uma coisa que é só do povo palestino, parece que é uma exclusividade, né, vamos dizer assim. Porque quantos povos a gente tem com a mesma história? A gente tem muitos povos com histórias diferentes, mas com a mesma coisa, com o que acontece ali de arrancar da terra, de tanto tempo tentando arrancar primeiro o Império Otomano, depois os ingleses e franceses, depois, ali em 36 a revolta lá que os ingleses e israelenses, depois em 48 e 49, e depois continuaram, e continuaram, né, a Guerra dos 6 Dias, 67, que foi a tomada da Cisjordânia e da faixa de Gaza militarmente. Cara, foram tantas coisas que chegou um ponto, né, em que, os palestinos encheram o saco. Tem que andar alguns metros e tu tem que te apresentar para um soldado israelense e tem que tirar a roupa, tem que se humilhar, humilhar sua família, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eram coisas injustas o tempo todo, opressão, opressão, opressão. Aí, eh, eles começaram e outra, não é só isso, andar na rua e vem o soldado, te perguntar para onde tu vai e tá levando cacetada na rua, quebrando perna, quebrando braço, porque não respondeu corretamente o que ele queria ouvir. Tudo injustamente. Então os palestinos começaram a se juntar, os jovens principalmente, e atacar soldados nas ruas. Começou assim. Aí começa a pegar aqui, pegar ali, aí começa sabe, fazer coisas pequenas, né, mas é uma revolta, né, começou a se levantar, até que surgiu a intifada. A intifada palestina em 87, né, ela aconteceu por um cara que atropelou, tantos palestinos, outro que foi lá se vingar, e aí quando vê as pessoas saíram nas ruas para uma revolta, o exército veio reprimir, e as mulheres, as crianças, todo mundo começou a pegar as pedras na rua e jogar contra os soldados. Mas eram pedras, assim, a gente via cena, eu via cenas, né, que eu recebi, de pedras gigantescas de construção, e as mulheres quebrando e os jovens pegando e jogando, e os soldados correndo. Tão significativo, é tão forte isso, né, me emociona bastante de ver, porque isso forçou o Estado de Israel, por 2, 3 anos, forçou o Estado de Israel a fazer acordos de paz, de sentarem na mesa de novo.
Dizer assim: "Vamos sentar agora e vamos criar o Estado palestino". Fomos enganados novamente, claro, né, como sempre, porque a gente não tem garantia nunca. Quando é que o povo palestino vai ter uma garantia se é sempre o fraco, né, porque pode ter resistência, mas não tem exército, não tem país, não tem um país grande apoiando diretamente a Palestina, né. Diz: "Ah, o Irã apoia". Sim, que país é o Irã que está sendo bombardeado agora? Toda hora é bombardeado, toda hora com risco de perder a autonomia, né. Então o Iraque apoiou, né, diretamente a os palestinos e foi destruído, né. Então tem tantos países que, contam a sua história, né, e na Palestina a gente teve a intifada, que foi esse levante do povo, que tu disseste leva à mitologia, né, eu trabalhei sobre isso, né, os gestos de levantes na Palestina, né, que cada velório, né, cada funeral que acontecia, era logo depois virava um levante. E aí o Didi Berman trata disso, né, na teoria dele, né, sobre levantes, de que todo levante fracassa, ele não é uma revolução, eles são barricadas, são coisas pequenas. A tendência é as pessoas morrerem, fracassar, só que vem outro, e vem outro, né. Então, ele fala da força do desejo, e é isso que eu trabalho sobre, mais psicanálise do que, geopolítica, né. Que o que faz com que os palestinos se levantem até hoje, sabendo que eles vão perder. A gente diz assim: "Não, mas não é isso, eles não vão perder. Eles sabem que tem que resistir". Sim, isso é o sumud. Eles sabem que tem que resistir sempre. Quando a gente foi para lá em 2018, né, quando eu consegui a bolsa de estudos para fazer um ano de de doutorado em Paris, eh, aí eu levei minha família toda, minha esposa também ganhou a bolsa, né, para estudar com o mesmo filósofo, de Gilberman. A gente aproveitou e foi para alguns países onde eu precisava fazer a minha contextualização, né, e para Jordânia, Palestina e Líbano, porque é onde aconteceram, a gente foi nos campos de refugiados, tá, principalmente em Shatila, no Líbano, onde houve massacre de 82, no campo de refugiados de Sabra e Shatila, que nem existe mais Sabra, só tem Shatila agora. E é uma comunidade. A gente tem tudo lá dentro hoje, porque, não tem não os palestinos no Líbano não têm, nacionalidade libanesa, até hoje. Eles têm que ser mantidos como refugiados, então eles não têm direitos sociais, não tem muita coisa, eu fiquei apavorado quando eu vi a situação. E claro, vive na pobreza, é o trabalho mais barato, né, é o proletariado ilegal, é o proletariado ilegal, né, que vive ilegalmente. Com todo mundo sabendo de tudo, né, a justiça, todo mundo sabe que existem os palestinos que não têm nacionalidade e que não vão ter, né. Então isso acontece em vários países árabes, e isso me choca bastante, porque eu achei que os países árabes apoiassem a causa palestina, né, a gente sabe da história e tudo, né. Na Jordânia não dá para levantar a bandeira praticamente da Palestina, levantar tu vai preso, então muito complicado, muito complicado. Então a gente fala, tem que tomar muito cuidado, né, porque com o que tu fala nas ruas, tem que fazer foto, opa. E por que tá fazendo foto? Não, porque é de imagem da igreja, da mesquita. Não, espera aí, mas vai pra onde? Isso na Jordânia, um país democrático, né, um país, né, mais ou menos, né. Então, não é permitido. Por quê? Porque apoia o Estado de Israel. Então a gente fez essa pesquisa, a gente foi pra Palestina e quando nós entramos lá, a gente passou 4 dias lá só. Foram Vocês foram aonde na Palestina? A gente entrou fomos em Jerusalém, fomos em Calândia, ficamos naquela região de Ramallah, né. Numa cidadezinha que é do lado ali, Murmas, que fui para a cidade dos meus pais também. Eu consegui na cidade do meu pai e da minha mãe não conseguia, chegar, porque tinha uma barreira lá, que eles fazem barreiras quando eles querem, a hora que eles querem, né, em todos os lugares. A gente viu Ramallah ser fechada, por quê? Porque tem suspeita de terrorismo, é só isso. Eles só falam isso o tempo inteiro, fecharam a porta da cidade. A gente foi eu estava jantando na casa da minha irmã, eu ia embora pra cidadezinha do lado, e eu não conseguia chegar lá. Aí, quando eu vi assim, as janelas tinham que ficar abertas, quando vem entra uma arma na cabeça dos meus filhos, que tinham 10 e 11 anos. Chocante a gente ver esse tipo de coisa, né, a gente vê muita coisa acontece injusta, mas esse tipo de agressão, dessa forma, meu filho chegou a pegar a arma, assim, de brincadeira, porque achou que era brincadeira. "Os cara não toca, não te mexe, não faz nada, deixa quieto". Aí parou, eles tiraram a arma, "segue, segue, segue". Aí quando fomos passar pra Jerusalém, que a gente foi visitar,
mesma coisa, é praticamente um curral onde amontoa palestinos nos horários de pico, né, é um curral, não tem outra. Amontoa de gente para ir trabalhar. Eles têm que chegar, por exemplo, às 3 e pouco da manhã para passar 7 horas da manhã para conseguir chegar no trabalho. Se conseguir, porque tem que chegar lá, o documento tem que estar ainda em vigência. Você pode não estar mais autorizado pelo governo israelense. É sempre pelo exército israelense, né. O pessoal pode chegar lá e voltar sem trabalho, porque eles ganham por diária, né. É horrível, é simplesmente horrível. Tu passar por ali, eles te intimidam o tempo inteiro, apontam armas pra ti, pra tua família, para os teus filhos, principalmente. Quando a gente estava indo para o posto de Calândia para ir para Jerusalém, o menino desceu do Uber e disse: "Não, não vai comigo, porque ele é palestino tradicional", a cara dele e tudo, né. Eu ainda engano um pouco como estrangeiro, né, que eu sou uma mistura de muitas coisas, né, por parte de pai e de mãe. Mas ele não, ele é bem típico palestino, né, cor da pele e tudo. Disse: "Não, não vai conosco, eles já estão olhando, o soldado já estava aqui, ó, apontando a arma". Ele disse: "Não, tu não vai andar com essas crianças, por esse corredor aqui, quase 100 metros, eles matam as crianças aqui". Eles dizem: "Ah, teve um movimento brusco e a gente achou que era terrorista". Eles matam crianças todos os dias aqui. E a gente não vê essas notícias. O menino foi conosco até lá, largou a gente ali e as armas apontadas para os nossos filhos. Incrível, assim, eu fiquei olhando para os soldados, cara, não vai parar, eu não conseguia deixar de fazer algum gesto, alguma coisa, porque é difícil tu passar e eu prefiro que atirem em mim do que nos meus filhos. Me senti muito impotente de não proteger eles, né. E a gente conseguiu voltar e o menino disse: "Não, agora vai tranquilo, tá, daqui eles vão te incomodar, mas não é muito, porque tu já tá entrando em Israel, né, porque Jerusalém passa a ser Israel. Então ali é diferente, tu já tem autorização para entrar, boa". Então, é isso, a gente enfrentou, essa situação horrível, a gente viu crianças subindo uns morros, assim, né, e os policiais atrás, que estavam com pedra jogando, dando estilingada, né, nos jipes israelenses, né, da polícia e do exército israelense. Aí eles param, vão com armas atrás, eles prendem as crianças, porque é crime, né, eles dizem que é crime e pronto. É essa resistência que a gente tem até hoje. São crianças, não tá muito abafado, porque qualquer pessoa que se movimente, eles já sabem. Tem drones por tudo que é lugar. Qualquer movimentação dentro de casa, qualquer movimentação, eles suspeitam de ti por qualquer coisa. Qualquer comunicação que tu fizeste em algum lugar, uma chamada, eles já sabem. O sistema de vigilância deles é E de primeiro mundo, né? A tecnologia mais avançada que se tem hoje é tá lá. é o que as prefeituras, né, Estão bolsonaristas implantando do agora. Brasil, né, É foram verdade. fazer lá. A nossa vice-prefeita estava lá, em Israel, enquanto estavam tendo os bombardeios em Gaza, né. Quando ela percebeu que o Irã reagiu de verdade, né, porque ela estava dizendo que não ia acontecer nada. E foi promovida pelo Estado de Israel. Olha quanto dinheiro. Enquanto estava tendo uma guerra, eles estão promovendo, né, o Estado, vendendo armas, vendendo sistemas de segurança, porque precisava desse dinheiro. Além dessas resistências, que são verdadeiras resistências heróicas, né, como você está colocando, e que acontecem quase que acompanhando a própria história do povo palestino no século XX, agora no século XXI. Houve, algum momento teve algum momento em que se pareceu mais próximo de que seria conseguido uma solução de um estado, de 2 estados? Porque em um determinado momento, eu estou tentando puxar da memória, mas em um determinado momento vai ter uma troca de governos israelense, mais à esquerda, não sei se a gente poderia considerar um governo à Uhum, esquerda, mas ele era mais à esquerda, depois vai ter todo um golpe para assumir a extrema direita novamente, que é a linhagem do Netanyahu. E da parte da Palestina também tinha uma tentativa de acordo. Então, teve um momento que quase se chegou a isso, uhum. mas houve golpe de todos os lados para que não acontecesse, né. A coisa ficou muito, turbulenta depois dos acordos de Oslo. Os acordos de Oslo 94, e 93, 94, 95, até 96, né, que foram sendo costurados, né, eles, foram para pra criação do Estado palestino, tá. E a ideia era que Gaza fosse, tirado os colonos de lá, que tinha acho que 8.000 colonos ainda, israelenses lá, né, iam tirar os colonos de lá, eles tiraram, chegaram a cumprir essa parte, né, eles mostraram as imagens terríveis dos colonos sendo arrastados pelo exército israelense, entendeu. Porque, se tu pensar, eles deram casa e depois tiraram a casa, né. Então foram imagens horríveis, não vou dizer que não. As pessoas que tiveram uma promessa e não leva que eu queria que eles saíssem de lá, sim, mas é horrível igual. A gente não, como um ser humano, a gente não pode pensar que isso é uma coisa, boa, nada disso é bom.
né, tu tá separando as pessoas, mas eles foram colocados lá propositalmente, para criar uma extensão do Estado de Israel dentro de Gaza. Eles tiraram, nesse primeiro momento, e e aí depois, até 2000 eram 5 anos para que se criasse o Estado de Israel. Aí criaram as áreas A, B e C, De Palestina. de Palestina, desculpa, né, Deus me perdoe falar uma coisa dessa. Vamos lá, eh as áreas A, B e C, né, a área A, onde, a polícia palestina foi criada uma autoridade palestina, onde que teria uma certa autonomia, não militar, mas de polícia, por exemplo, né, ter uma polícia, palestina, né, uma polícia militar e judiciária, digamos assim, né, mas não um Estado palestino, né. Nós termos, a área B, que seria uma área palestina, mas com um domínio israelense, e uma área C totalmente dominada militarmente por Israel. E aonde, essas áreas dominadas militarmente por Israel, eles chegam lá e tem aldeias palestinas, tem cidades palestinas. O filme Nomadland, ele trata disso. Uma das aldeias, que é Massafert Yatta, que é um conjunto de aldeias, né, pequenas, eles resolvem que ali não é mais, ali passa a ser uma área militar, de treinamento, de tanques. Então não pode ter mais casas, não pode ter mais gente morando. Então eles fazem ações de despejo, né, todos os dias uma ação de despejo, eles vão lá, cortam a água, cortam a energia, o filme mostra isso escancaradamente, entendeu.